Boa noite, meus irmãos. Saudamos a igreja com a paz de Cristo Jesus. Se alguém estiver nos visitando, que seja bem-vindo, que seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Todos acharam? O título desta mensagem que vocês vão ouvir é O Preço da Verdadeira Fé. A falsa fé não cobra nenhum preço, mas a verdadeira fé impõe um certo custo. E nós vamos tomar um exemplo muito bonito do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. O Evangelho narra a experiência de uma mãe desesperada. Quem sabe nesta noite nós temos mães que estão levando um forte encargo por seus filhos. Na semana passada eu estive no hospital fazendo uma visita para a mãe da irmã Ivani, que teve um infarto, e eu estava orando com ela e falando com ela, e eu disse a ela que ainda não havia chegado a sua hora. E ela então me falou: não chegou mesmo, pastor, porque a minha missão não acabou. Eu tenho um filho que não está nos caminhos do Senhor, e eu não posso morrer agora enquanto não o ver convertido, restaurado. Então estava ali uma mãe no seu leito hospitalar, disposta a enfrentar a luta em sua vida pelo seu filho. Então você que é mãe vai compreender perfeitamente esta mensagem. Nós vamos ler o texto e depois vamos refletir sobre ele. E partindo Jesus dali, Jesus estava com os seus discípulos na Judéia, Jerusalém, com todos aqueles questionamentos teológicos e toda aquela incredulidade. Então Jesus partiu dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amado Deus, poderoso Pai, em nome de teu Filho Jesus, é que nós estamos aqui. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Sabemos que ela vem de ti, que ela é soprada por ti para vivificar o nosso espírito. Agora, Senhor, dá-nos um coração humilde, quebrantado, para que a palavra fale conosco, nos edifique e que possamos sair da tua casa fortalecidos espiritualmente. Senhor, neste momento em que meditamos na tua palavra, este momento que é teu, que a ti pertence, Senhor, limpa a nossa mente de toda e qualquer distração e que possamos estar focados na tua palavra, na tua vontade, na direção do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, prezados amigos, nós estamos aqui diante de um dos maiores exemplos de fé de todo o Novo Testamento. Estamos diante de um milagre surpreendente do Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias que cercam este milagre são peculiares. Nós não encontramos nenhum milagre como esse que está registrado aqui em Mateus 15 e também nos outros evangelhos sinóticos. Jesus sai ali da Judéia, leva os seus discípulos para uma região gentílica. Ali havia um povo que não tinha o temor de Deus, um povo que não tinha acesso às alianças que Deus havia feito com Israel. Então, o milagre é surpreendente porque esperar tamanha fé de uma mulher judia, criada dentro dos preceitos da Torá. Esta, porém, não era a situação desta mãe cananeia. Alguns evangelhos a chamam de mãe cananeia, mulher cananeia, mulher Ciro-fenícia. Portanto, uma mulher alheia às alianças da promessa de Deus. Ela, como todo o seu povo, estava vivendo às margens do que Deus estava fazendo com Israel. Porém, esse texto do Evangelho, como outros mais, nos revela a universalidade da missão do Messias.
Deus queria propositalmente atingir pessoas que estavam fora dos domínios ali da Judéia, de Jerusalém e de suas cercanias. Então leva os seus discípulos para esta região gentílica, e ali então eles são procurados por esta mulher pagã, descendente de do povo de Deus, sem direito algum à aliança de Deus com o povo de Israel. E esta mulher então se aproxima de Jesus com grande fé e suplica a graça de Deus para que seja atendida. Aqui nós temos uma mãe clamando desesperadamente por sua filha. O texto sagrado não menciona o nome nem da mãe e nem da filha. Porém, escritos do segundo século da era cristã, escritos de Clemente de Roma, narram os nomes. Então esta mulher, supõe-se que o seu nome fosse Justa e a sua filha Berenice. Não sei como Clemente de Roma descobriu o nome das duas, mas o nome não se encontra na palavra de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, esta mulher dando uma grande demonstração de humildade em sua busca por uma resposta às suas orações. Então nós, na verdade, vamos ver aqui um modelo de busca sincera em oração por uma resposta direta e específica de Deus. E a primeira qualidade que nós vemos na busca desta mãe é a sua humildade. Ela paga aqui um preço de humilhação para alcançar a graça que ela estava buscando para a sua filha. Uma segunda qualidade importante nós vemos aqui é a sua paciência. Portanto, ela paga o preço da espera. O Salmo 40, versículo 1 diz: esperei pacientemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Alguns domingos atrás nós tratamos aqui do assunto do Espírito da Misericórdia. Então Deus é aquele que se inclina para ouvir o clamor do aflito, e esta mulher busca pacientemente. E nós vemos nela também um traço de submissão e de obediência, mesclado com uma perseverança, uma determinação férrea de alcançar aquilo que ela foi buscar em Jesus. Alguém já disse no passado que a obediência é fruto da fé, e a paciência é a beleza deste fruto. Se nós não tivermos humildade e paciência, não poderemos alcançar grandes respostas de Deus. Também não podemos mensurar o tamanho da fé
pelo resultado da oração. Eu faço aqui uma pergunta para você que conhece a Bíblia: quem teve maior fé? Daniel na cova dos leões ou os cristãos que pereceram no Coliseu romano? Eu diria que ambos tiveram fé. Daniel teve fé, mas certamente que quando foi atirado aos leões, ele não sabia se seria livrado dos leões ou através dos leões. Ele sabia com absoluta certeza que Deus lhe daria o livramento, quer na vida, quer na morte. Quando aqueles 3 servos de Deus na Babilônia, Mesaque, Sadraque e Abednego, se recusaram a adorar o ídolo de ouro do rei Nabucodonosor, foram atirados na fornalha de fogo ardente que Nabucodonosor havia aceso na Babilônia para queimar os seus desafetos. Então estes 3 homens de Deus foram atirados naquela fornalha. Eles também não sabiam se seriam libertos do fogo ou se seriam libertos através do fogo. Mas eles tiveram grande fé em dar testemunho a respeito do Deus de Israel e grande coragem ao enfrentarem a morte. E agora nós estamos aqui diante de um exemplo excepcional da Bíblia. Esse texto é excepcional em todos os sentidos, porque eu vejo que é o único dos evangélicos que revela uma faceta de Jesus que nós não conhecíamos antes. Eu sempre que ensino sobre esta passagem, eu devo confessar que todas as vezes que ali eu entrei em grande luta espiritual com Deus, porque eu dizia para Jesus: eu não consigo entendê-lo nesta passagem. Teria ocorrido algum equívoco dos copistas da Bíblia? Nós vemos Jesus se comportando como aqueles escribas e fariseus que estavam lá em Jerusalém. Eles tinham o seu foco nos judeus e desprezavam os gentios, contrariando a sabedoria da palavra profética, que traz desde o Antigo Testamento revelação da universalidade do amor de Deus por todos os homens. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam alcançados. Sabemos, porém, que nem todos o serão. E os judeus então ficavam voltados para si mesmos, desprezando tudo que estava ao seu redor. E nós vemos aqui Jesus se comportando como um fariseu. Então eu diria para você que é o único texto dos evangelhos que traz esta característica. E eu creio, meus irmãos, depois de muita luta com esta palavra e com Deus nesse texto, eu creio que há uma razão para cada milagre de Jesus. Assim como Jesus ensinava
através de suas parábolas, Jesus ensinou através dos milagres. Então, cada milagre de Jesus traz consigo uma bagagem de ensinamentos espirituais. E nesse caso, não é diferente. Nós temos aqui nesta mulher cananeia um exemplo de alguém que sabe orar com instância, com perseverança, sem perder o foco. Alguém que se quebranta, que se humilha, que se dispõe a esperar, que se dispõe a sofrer afrontas por causa do objetivo que ela traz consigo. Eu gosto muito de uma frase de Alexander Torrey, que ele diz assim: a oração é a chave que abre os depósitos da infinita graça e poder de Deus. Tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem está à disposição daquele que ora. E aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que alcançou a resposta divina para a sua oração. Então eu quero ver com vocês 3 pontos específicos que esta passagem nos ensina. Primeiro deles, que a verdadeira fé é encontrada onde nós menos poderíamos esperar. Esse é o primeiro ponto que Jesus queria mostrar para os seus discípulos. Jesus quis mostrar àqueles homens que caminhavam com ele o que era uma oração focada e perseverante. E Jesus então silenciou, mas a mulher não silenciou, ela continuou buscando, a tal ponto que constrangeu os discípulos, que intercederam diante de Jesus, dizendo: Senhor, despede-a, que ela vem clamando atrás de nós. Eles estavam literalmente incomodados com a perseverança, com a humildade, com a determinação daquela mãe. Você imagine, aquela mulher criou aquela filha, não sabemos quantos anos tinha a menina, e agora aquela menina estava miseravelmente endemoniada. Um espírito maligno havia tomado a vida daquela jovem, e aquela mãe então sai desesperada à procura de Jesus, sabendo que Jesus estava por ali. Quem sabe procurou por todos os lados até que o encontrou. Ela sabia que somente Deus poderia libertar a sua filha. Muito provavelmente ela já havia tentado todos os meios, quem sabe todos os médicos, e nada havia resolvido o problema de sua filha. E agora ela busca humildemente o socorro de Jesus. Um segundo ponto de ensinamento para nós nesta passagem é que a aflição, muitas vezes,
acaba se demonstrando como uma bênção para as nossas almas. Nós tememos as aflições, mas é exatamente no momento da aflição, quando o arco da oração é tensionado ao máximo. Comparando a oração com um arco e flecha, nós sabemos que quanto mais envergado for o arco, distante a seta atingirá o alvo. E nada como a aflição para fazer com que o arco da oração se envergue completamente. Então, quando uma grande necessidade se junta a uma fé verdadeira, um milagre está a caminho. Então, esta mãe estava passando por uma grande aflição. Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, depois que passamos por certas aflições da nossa vida, nós vamos perceber que foi para o nosso crescimento espiritual. Porém, normalmente somos impacientes na tribulação. Deveríamos ser mais sábios. Geralmente é a nossa ignorância a respeito dos meios que Deus usa para nos fazer crescer espiritualmente. Ignoramos estes meios e nos afligimos e nos impacientamos quando estamos vivendo uma tribulação demorada. E aqui no caso desta mulher, nós vemos Jesus esperando. Esta mãe desesperada está literalmente esperneando em sua aflição, em sua dor, e Jesus está esperando. Nós não sabemos quantas horas decorreu esta narrativa. Agora eu quero te dizer uma coisa: se soubermos esperar, assim como esta mãe cananeia não foi despedida vazia, também Deus não nos despedirá vazios, se nós soubermos perseverar. Amém? Um terceiro ensinamento que nós podemos perceber nesta passagem é que há um grande ganho na perseverança daquele que ora. Nós vemos aqui, o texto nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Por alguns momentos Jesus a ignorou, mas ela continuou orando, ela continuou rogando. Não havia limites para a humildade desta mãe desesperada. Enquanto eu meditava nesta passagem tão intrigante, tão incomum das Escrituras, eu me lembrei de John Hyde. Quantos aqui já ouviram falar de John Hyde? John Hyde foi conhecido como o apóstolo da oração. Foi missionário americano na Índia, e o apelido dele na Índia era o Hyde que ora. Assim ele foi conhecido. E
Eu ouvi um testemunho de um missionário que trabalhou na Índia, e eu fiquei muito impressionado com o testemunho que ele deu. E a associação missionária que o enviou para a Índia estava intrigada porque pessoas se convertiam em determinadas regiões e não se convertiam em outras regiões. Existe inclusive no norte da Índia uma província que é conhecida como o cemitério de missionários. E eles então começaram a fazer um estudo do movimento de missões na Índia, para descobrir o segredo que havia. Em alguns lugares o evangelho prosperava, em outros lugares de forma alguma prosperava. E eles descobriram uma coisa impressionante. Eles descobriram que em todas as províncias por onde John Hyde passara, as pessoas se convertiam. Mas onde está John Hyde? John Hyde já era falecido há muitos anos. Mas de alguma forma estranha que possa parecer, as orações de John Hyde estavam ainda libertando os perdidos naquelas regiões. De uma forma estranha e maravilhosa, Deus estava ainda respondendo orações que o seu servo fizera naqueles lugares. Glória a Deus. Essa é uma descoberta fantástica, irmãos. Porque as orações de um filho de Deus ficarão fazendo efeito aqui, depois que eles forem recolhidos por Deus. E dizem que John Hyde tinha uma forma peculiar de evangelismo. Ele se aproximava de uma cidade com um carro de boi e ele estabelecia o acampamento dele num lugar alto, de onde ele pudesse ver a cidade, ou o povoado, ou o lugarejo que ele desejava evangelizar. E ali então, por uma semana, ele derramava o seu coração diante da presença de Jesus, em orações e em jejuns. Ali ele orava e ele chorava diante da presença de Deus, pelos pecadores que ali estavam, cativos da idolatria, cativos das superstições, das crendices populares da Índia, dos costumes não cristãos. E ali então John Hyde tomava as dores daquele povo diante da presença de Deus. Depois de uma semana, meus irmãos, ele não ia até a cidade vinha até ele para receber a Cristo. Glória a Deus. Esta não te parece uma descoberta extraordinária? Eu vibrei muito quando ouvi esse testemunho, porque é um grande encorajamento à oração perseverante, à oração persistente. Amém? Existe um versículo no livro de Provérbios, no capítulo 13, que é o versículo 12, e diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado
é a árvore de vida. Eu vejo que aqui esta mulher cirofenícia desafiou este princípio aqui. Ela recusou ter o seu coração enfraquecido pela aparente recusa de Jesus em socorrê-la. Então, meus irmãos, essa é a única passagem do Novo Testamento em que nós vemos os discípulos intercedendo diante de Jesus: Senhor, socorre-a. A impressão que dá é que os discípulos tinham mais compaixão do que Jesus. Ora, nós sabemos que isso não é possível. Então Jesus queria ensiná-los alguma coisa. E essa é a minha convicção a respeito desse texto. Jesus estava ensinando para os discípulos alguma coisa sobre a oração sincera, a oração humilde, a oração paciente, a oração perseverante. E Jesus usa aqui o exemplo desta mulher. Jesus poderia ter expulsado aquele demônio da filha desta mulher com uma só palavra. No primeiro pedido, na primeira súplica, mas Jesus não procedeu desta forma, e ela prosseguiu pedindo: Senhor, socorre-me. Jesus então diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, meus irmãos, Jesus está agindo aqui como se fosse um fariseu. E a mulher está clamando: Senhor, socorre-me. Esta mulher, desde a sua primeira declaração, reconheceu Jesus como o Messias de Israel. Jesus estava ali na Judéia, em Jerusalém, e os judeus não o reconheciam como Messias. Mas Jesus chega aqui nesta terra gentílica. E veja aqui o versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Senhor, filho de Davi. Esse aqui é o título messiânico de Jesus. Nós não vemos os fariseus, os escribas, chamando Jesus de filho de Davi. Terra gentílica, uma mãe desesperada sai ao encontro de Jesus e, de certa forma, dizendo: eu creio que tu és o Messias que viria. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, que palavra dura para uma mãe desesperada que vem em busca da cura e da libertação da sua filha. Eu lia esse texto e relia, e eu dizia: mas Jesus, não é possível que essas palavras estão aí na Bíblia. Até que um dia eu compreendi que havia um propósito, um ensinamento de Jesus aos seus discípulos sobre a natureza da oração humilde, paciente e perseverante. E esta mulher cananeia foi o grande exemplo. Veja, quando Jesus diz: não é bom
pegar o pão dos filhos, isso é, do povo de Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos, porque essa era exatamente a maneira como os judeus viam as nações gentílicas. E curiosamente, Jesus usou uma expressão pejorativa, porque cachorrinho aqui, na língua grega que foi escrito no Novo Testamento, é a palavra kunarion, que quer dizer cachorrinho vira-lata. Mas essa, meus irmãos, se você viesse pedir oração aos pastores da igreja e eles te chamassem de cãozinho vira-lata, eu tenho absoluta certeza que você não somente sairia bravo da igreja, como você faria uma denúncia por maus tratos recebidos na igreja. Mas não foi o que esta mulher fez. Ela deu uma resposta para Jesus, ela deu um argumento para Jesus que finalmente desarmou ao Senhor Jesus. E Jesus então resolveu parar com aquele ensino que ele estava dando aos discípulos, porque a mulher, quando foi chamada de cachorrinho vira-lata, ela disse a Jesus: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, ela quis dizer: Senhor, as migalhas do teu amor e da tua compaixão são suficientes para mim. E Jesus então aqui não aguentou mais, e ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu queres, como tu desejas. E a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Faça-se contigo como tu queres. Ela não desistiu até alcançar a bênção. Isso me faz muito lembrar um texto que está em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 7. E o versículo 8: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? Foi literalmente o que a mulher cananeia fez, ou a mãe cananeia, ou a mulher Ciro-fenícia. Isso é um modelo bíblico de oração perseverante, quer para homens, quer para mulheres. O exemplo bíblico, no entanto, se refere a uma mãe desesperada. Eu não sei se alguma mãe aqui já passou por isso, de ter uma filha ou um filho miseravelmente endemoniado, ou quem sabe miseravelmente enfermo, ou quem sabe miseravelmente envolvido com o pecado. Como eu citei o exemplo esta semana, uma senhora idosa se recuperando de um infarto e se preparando para se levantar daquele leito, para orar
e lutar pelo seu filho. Amém? Quantas mães não têm que enfrentar uma grande luta pelo filho, pela filha? E nós queríamos gastar um tempo em oração. E eu vou abrir um momento de oração, primeiramente para as mães que estão lutando na presença de Deus, como Jacó lutou com Deus no Vale do Jaboque, e estão intercedendo por um filho ou por uma filha. Quantas mães nós temos aqui que estão nesta luta? Eu peço que fique de pé, eu quero orar por você. Queria que os músicos estivessem aqui. Você, mãe, você entendeu a palavra que ouviu. E de alguma forma Jesus abriu um caminho para você, um modelo. A mulher cananeia é um modelo de perseverança para você. Amém? Eu queria pedir a vocês que vocês calmamente venham até aqui à frente e fiquem viradas aqui de frente para cá, tá? Então estas mães que estão de pé, venham até aqui. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês nesta hora. Vocês estão buscando algo da parte de Deus. Jesus não despediu aquela mulher cananeia vazia, e ela era uma mulher pagã. Você que está aqui à frente, por gentileza, podem vir aqui para a frente. Você é uma filha de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Amém? Você precisa crer que por meio da aliança os teus filhos pertencem a Deus, mesmo que eles estejam querendo viver distantes de Deus. Você pode fazer nesta noite como aquela mulher cananeia. Você pode trazê-los até a presença de Jesus. Você precisa ter os traços daquela mulher. Oração humilde. Oração perseverante. Se Jesus não te responder hoje, você vai clamar ao Senhor amanhã. Se Ele não te responder amanhã, você vai continuar clamando. Explique para Jesus como aquela mulher cananeia explicou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não escondeu, ela escancarou a situação como ela estava. Ela abriu o coração diante de Jesus. Glória a Deus. Gostaria que você orasse nesta noite como aquela mulher orou. Você tem uma aliança com Jesus. Diga: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. A aliança é um argumento importante. Aleluia. Continue orando. Vá colocando o nome do seu filho, o
nome da sua filha. Vai dizendo baixinho ou no teu coração como o teu filho ou tua filha precisa de Jesus. Você pode perseverar e dizer que você vai orar até que uma resposta venha, até que o socorro do alto venha para a tua casa, venha para a tua família. Você pode usar os argumentos da Bíblia. O profeta Isaías diz que Deus não nos deu filhos para calamidade, Ele não nos deu filhos para perdição. Disse o profeta Isaías: e os nossos filhos serão discípulos do Senhor, e a paz deles será abundante. Senhor, nós tiramos agora a geração dos filhos que estão representados aqui por estas mães. Nós os tiramos agora das garras do maligno, das garras da enfermidade, da orando perdido no poderoso nome de Jesus Cristo. Irmãs, continuem orando, continuem orando. Personifique agora em sua experiência a experiência daquela mulher cirofenícia. Agarre-se às vestes de Jesus com toda perseverança, com toda determinação. Diga para Jesus como Jacó disse ao anjo do Senhor: não te deixarei enquanto não me abençoares. Aleluia. Senhor, recebe as súplicas, recebe a intercessão, Senhor. Que Tu estejas enviando o livramento, enviando a vitória, Senhor, enviando o socorro dos Teus anjos, o socorro do Teu Espírito Santo. Que o poder da unção do Teu Espírito venha para quebrar todo o jugo do diabo que tenha sido colocado sobre a descendência destas filhas amadas do Senhor. Oh Deus, Tu estás ouvindo, Tu estás recebendo a súplica, Tu estás intervindo, Senhor, em socorro das Tuas servas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós já cantamos nesta noite que contra o Teu povo não vale encantamento, não vale nenhuma obra do reino das trevas. São Tuas, e as súplicas destas mães sobem em Tua presença, como cheiro de sacrifício suave diante da Tua presença. Que agora, diante do Teu trono de graça, o sangue de Jesus Cristo esteja falando em favor dos filhos e das filhas que são representados aqui em oração. Que a voz do sangue do Senhor Jesus se ouça diante do Teu trono, ó Altíssimo, e este sangue fale em favor da posteridade das Tuas filhas. E nós Te louvaremos eternamente por tudo que Tu fazes no tempo, no espaço e na eternidade, porque Tu és Deus compassivo, misericordioso, és Deus fiel, és Deus eterno.